Ok, irmãos, muito bom dia. Vamos começar aqui mais um devocional hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos falar aqui sobre fé, né? Nós vemos muitos milagres acontecendo durante o ministério de Jesus. Jesus é aquele que percorria todas as regiões da Galileia, de Samaria, da Judéia, as regiões dos países vizinhos, de Tiro, Sidom, né? Nós temos essa preocupação na descrição geográfica no Evangelho de Marcos. Marcos também descreve um Jesus com a agenda lotada. Percebemos isso quando Marcos usa algumas expressões do tipo: logo ele saiu dali e foi para não sei aonde, né? Saindo dali, ele foi para outra região. Então a gente vê Jesus com a agenda lotada, um evangelho que comunica muito bem com as pessoas daquela época, pessoas que viviam já na correria do dia a dia. O mundo greco-romano daquela época era um mundo que tinha muitas atividades, e o evangelho de Marcos é um evangelho que escreve para os gentios. Os gentios, então, pessoas que não eram judeus. E esses judeus depois tiveram o evangelho de Mateus, que comunica muito melhor com eles. Já os gentios tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho e de ter esse evangelho em suas mãos por meio da escrita de Marcos. Marcos foi o instrumento que Deus usou para traduzir e comunicar o evangelho de Cristo para estas pessoas. E isso é muito maravilhoso, porque isso mostra que todas as pessoas, de alguma forma, elas têm o direito de conhecer a Cristo. Todas as pessoas, de alguma forma, têm o direito de experimentar o milagre, a transformação em suas vidas. E o que nós vamos ver hoje é um milagre acontecendo na vida de uma pessoa que não era do círculo dos judeus, não era do país de Israel. Era uma pessoa estrangeira, mas que também experimentou o milagre em sua vida. Ou seja, Jesus Cristo veio para todos, e todos têm o direito de experimentar o milagre nas suas vidas. Lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24, diz a palavra do Senhor: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Diz o versículo 31 do capítulo 7 de Marcos. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu, com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia:
ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Irmãos, temos aqui este milagre experimentado, esses dois milagres relatados no Evangelho de Marcos, no finalzinho do capítulo 7. Nós temos o primeiro milagre, a cura, a libertação da filha daquela mulher cirofenícia. Marcos faz questão de anunciar que aquela mulher era grega, de origem cirofenícia, ou seja, aquela mulher não era de Israel. Aquela mulher, ela provavelmente era bem identificada com talvez as suas vestes diferentes, talvez a sua forma de falar, talvez até o seu jeito de abordar os discípulos e se achegar próximo a Jesus. Então, Marcos faz questão de anunciar que essa mulher não era de origem judia, não era de origem no país de Israel. Ela era grega, de origem cirofenícia. Todos têm o direito de experimentar o milagre, todos têm esse direito de experimentar a cura. Então essa mulher se lança aos pés de Jesus e Jesus diz: espera aí, deixa que os filhos se fartem e depois nós vamos aí atender a esse milagre, né? Então o que Jesus queria dizer com isso? Jesus veio primeiro para os judeus. Então, o Evangelho de Cristo deveria ser pregado primeiramente aos judeus. E Cristo se dedica a isso. Cristo se dedica ao ministério com os judeus. No entanto, a multidão começou a se aglomerar ao redor de Jesus e nós vemos pessoas de várias partes do mundo se agregando a essa multidão. Então, chega um momento no ministério de Cristo que ele não tem mais controle sobre aquelas pessoas que estavam o seguindo. No entanto, eram pessoas que estavam seguindo a ele, estavam próximas a ele e por isso tinham o direito também de experimentar esse milagre. Mas a sua fama se espalhou por toda a região e pessoas de todos os lugares vinham até Jesus buscando ali um milagre. E Jesus então curava todas essas pessoas. Esta mulher grega, cirofenícia de origem, não foi diferente. Essa mulher busca Jesus e Jesus diz para ela: não é legal eu ficar aqui fazendo milagre para você, sendo que eu tenho muitos milagres para realizar no meio dos judeus. Então é errado eu tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí a mulher responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E o que essa mulher quis dizer com essa frase de tamanha fé? Ela quis dizer que ela estava ali embaixo da mesa, ela estava esperando que sobrasse algumas migalhas, que caísse algumas migalhas daqueles filhos que já estavam fartos, daqueles filhos que já estavam bem alimentados, e cada migalha que caísse ela iria aproveitar com toda certeza, né? E ela ia se fartar também daquelas pequenas migalhas. Aquela mulher demonstrou uma fé tão grande em Cristo, no poder de Cristo. Ela cria que uma pequena palavra, um pequeno poder, um pequeno gesto de Jesus poderia provocar um grande milagre. E ela estava buscando a cura para sua filha. E ela sabia que todos têm direito a experimentar um milagre em Cristo. Então ela clama por esse milagre e Jesus diz: por causa da sua resposta, porque você deu essa resposta de tamanha fé, pode ir. E quando você chegar em sua casa, a sua filha estará liberta de todos os demônios. Então nós vemos essa mulher demonstrando uma fé tão genuína, uma tamanha fé, e essa mulher não pertencia ao círculo de Israel, não pertencia ao povo de Israel, era uma mulher estrangeira, no entanto experimenta esse milagre. Todos nós temos direito a experimentar um milagre, amém? Se você está buscando
este milagre, se você está buscando libertação, se você está buscando cura de alguma coisa, de alguma enfermidade, de alguma doença, se você está precisando de algo que é sobrenatural, porque aquilo que é natural está nas suas mãos, compete a você fazer, mas se você precisa de algo que é sobrenatural, então você pode buscar a Jesus, porque todas as pessoas têm direito a experimentar esse milagre. Depois, irmãos, desse milagre de libertação da filha daquela mulher cirofenícia, nós temos o relato aqui da cura de um homem que era surdo e que mal podia falar. Algumas versões dizem que ele era gago, né? Então ele tinha alguma dificuldade em falar. Naquela época já tinha esse tipo de enfermidade, né? E diz mais uma vez aqui no versículo 31 a ênfase geográfica que Marcos dá para os textos que ele escreve. Diz que Jesus saiu da região de Tiro, atravessou Sidom e foi para a Galileia e a região de Decápolis, ou seja, ele estava novamente aonde ele cresceu, onde ele teve o início do seu ministério público, por assim dizer, né? E ali muitas pessoas estavam também buscando outros milagres, e algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. As pessoas sabiam que Jesus é aquele que pode operar milagres na vida de todas as pessoas. Jesus é aquele que pode operar milagres de cura, de transformação, e então as pessoas eram levadas até Jesus e era ali, né, pedido que Jesus lhes impusesse as mãos para que essas pessoas fossem curadas. E com este homem não foi diferente. Este homem é levado até Jesus, Jesus lhe impõe as mãos e faz algumas coisas meio esquisitas, né? Então leva ele à parte, tira ali do meio da multidão, coloca o dedo nos ouvidos dele, em seguida cuspiu, tocou na língua do homem, então voltou os olhos para o céu e um profundo suspiro e disse Efatá, que significa abra-se. E dizendo abra-se, os ouvidos desse homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Percebam aqui que Jesus, com este método um pouco diferente, né, opera esse milagre e esse homem volta a ouvir e volta a falar. O que eu quero enfatizar nesse texto, irmãos, é que nós não temos muitas informações sobre este homem. Nós temos uma informação que é preciosa aqui nesse texto, que é aquele homem estava impedido de ouvir, impedido de falar corretamente, não por uma enfermidade física, mas aquela enfermidade física estava sendo manifestada fisicamente por causa de algo espiritual. E aí aquele gesto de Jesus, né, abra-se, tal, e aquela cura é algo realmente milagroso, né? E nós entendemos aqui que existem algumas coisas que impedem as pessoas de ouvir, algumas coisas que impedem as pessoas até mesmo de falar. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que tem te impedido de ouvir a voz de Deus, ouvir a Jesus Cristo? O que tem te impedido de falar corretamente as coisas também? Talvez seja algo espiritual, talvez seja algo físico, talvez seja algo emocional e talvez seja algum trauma, alguma coisa que você precisa ser curado. Eu e você precisamos de cura nas diversas áreas da nossa vida para que assim nós possamos ouvir corretamente e para que possamos falar corretamente. Talvez estas coisas que nós
temos nas nossas vidas, fardos que nós carregamos muitas vezes, tem nos impedido de ouvir corretamente e de falar corretamente. E nós precisamos nos livrar dessas coisas, nós precisamos colocar aos pés da cruz para que possamos experimentar a cura nas nossas vidas. Cura para que possamos ouvir corretamente, para que possamos falar corretamente. Amém? Faz sentido para você essa palavra? Talvez você e eu estejamos carregando coisas que nós não precisamos carregar. Talvez os nossos ouvidos estejam tapados. Talvez as nossas bocas estejam com a língua pesada, talvez não consigamos falar corretamente por algum fato, algo que aconteceu no nosso passado, algo que estamos carregando, talvez alguma ação até espiritual, talvez uma ação até demoníaca, e nós precisamos nos libertar disso. Precisamos ir até Jesus e clamar para que Jesus nos imponha as mãos, para que Jesus traga libertação para as nossas vidas. Jesus é aquele que está nos esperando com um milagre em suas mãos, para que Ele possa operar esse milagre nas nossas vidas. Jesus é aquele que está de braços abertos, esperando a todos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de sexo, porque Ele está nos esperando para que possamos experimentar esse milagre, essa transformação em nossas vidas. Para encerrar o devocional de hoje, nós temos aqui a última parte do versículo 36 e do versículo 37. Diz o seguinte: Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até surdo ouvir e o mudo falar. E olha só o que Jesus está fazendo com aquelas pessoas. Ele dizia o seguinte para as pessoas: olha, você foi curado, mas não fala isso para ninguém não. Dá uma segurada aí, né? No momento certo você vai e fala, mas agora não fala, né? E Jesus usa uma estratégia aqui, né, para dizer para aquela pessoa assim: pode falar. Vai lá, fala, né? Eu acredito que Jesus, ele conhecia muito bem da psicologia das pessoas, principalmente das pessoas de sua época, assim como hoje também, né? É muito interessante como esse imperativo negativo ativa a nossa mente para algo especial, né? Por exemplo, eu estou andando pela casa e de repente a minha esposa diz assim: não coma o pudim que está na geladeira. Não como o pudim na geladeira, parece que ativa na minha mente que tem um pudim na geladeira e que aquele pudim deve ser muito gostoso, porque ela está falando para não comer. E quando ela fala não coma o pudim que está na geladeira, ativa na minha mente ali algo que vai remeter aquele pudim, e sempre que eu abrir a geladeira, eu vou abrir a geladeira pensando naquele pudim. Não somente isso, né? Mas isso é também uma técnica não só psicológica, mas usada muito em programação neurolinguística, né? E Jesus é um mestre dessa programação neurolinguística. Afinal, toda a sabedoria e conhecimento que nós temos em nossa época provém de uma fonte, e a fonte é Jesus Cristo, que nós sabemos muito bem. Então Jesus usa essa estratégia. Olha, não fale para as pessoas que você foi curado, não saia espalhando por aí que você foi curado. Agora, a pessoa teve um baque emocional, ela teve uma experiência muito forte de cura. Você acha que ela não vai contar? Você acha mesmo que ela vai conseguir ficar calada? Qual é a pessoa que tem uma experiência forte com Deus, uma experiência de transformação com Deus e que fica calada diante dessa forte experiência? Qual é a pessoa que tem uma experiência de transformação gigantesca na sua vida e que fica calada diante disso? Nós somos chamados, irmãos, a compartilhar da nossa fé, a compartilhar, a testemunhar daquilo que nós experimentamos. Que o poder de Deus possa invadir as nossas vidas, que o poder de Deus possa agir sobrenaturalmente em nós hoje e que nós tenhamos experiências
muitas experiências para poder compartilhar com outras pessoas, que possamos passar por essas experiências de cura, de milagre, de restauração, de libertação e que nós tenhamos essa ousadia para compartilhar. E eu te desafio hoje a compartilhar da sua fé, a compartilhar as experiências que você teve com Deus e essas experiências que transformam a vida das outras pessoas, essas experiências que vão fazer com que o reino seja engrandecido e que a Jesus seja toda a glória. Afinal, não somos nós não é, todo milagre é sobrenatural, né? Todo milagre não vem pelas nossas mãos, todo milagre acontece por meio da nossa fé e acontece por meio da manifestação de Cristo nas nossas vidas. Então nós podemos glorificá-lo quando nós contamos o nosso testemunho, quando nós compartilhamos da experiência que temos em Cristo. Amém, irmãos? Que hoje seja um dia em que você tenha muitas oportunidades, não apenas de experimentar o milagre, não apenas de experimentar Jesus te curando, Jesus te transformando, quer seja uma pequena dor de cabeça, quer seja um câncer, quer seja a doença mais grave que for, confie em Jesus. Jesus, ele tem um milagre para você. Todo mundo tem direito a receber um milagre. Se você é israelita ou se você não é, todo mundo tem o direito de receber o milagre. Se você tem pouca fé ou muita fé, você tem direito a receber esse milagre na sua vida. Busque a Jesus Cristo e depois compartilhe da sua fé. Eu tenho certeza que você vai experimentar esse milagre e esse milagre é para a glória de Cristo, é para a glória de Deus. Deus vai manifestar esse milagre para que você depois compartilhe para outras pessoas aquilo que você está experimentando. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar a sua palavra, nós temos esse acesso à sua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos acompanha em tudo que nós fazemos. E a sua palavra diz que todos, de alguma forma, têm direito a receber esse milagre. Todos, de alguma forma, estão aptos a receber este milagre, desde que creiam, desde que depositem a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessa palavra e hoje, Senhor, eu quero orar para que cada um de nós experimente um milagre, para que cada um de nós deposite a nossa fé em Ti, Senhor, e assim nós possamos experimentar milagres, curas, transformações, vidas realmente transformadas no altar do Senhor, pessoas que se entregarão a Ti no dia de hoje e que por meio do nosso testemunho de vida, que por meio do nosso compartilhamento com outras pessoas, o Teu nome seja glorificado, que por meio, ó Deus, das nossas palavras, o Teu reino seja glorificado, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, te agradecemos pela sua palavra e pedimos que nós possamos intensamente experimentar a sua presença nos acompanhando em tudo que nós fizermos. Que o Senhor verdadeiramente nos sustente e que hoje seja um dia bem-sucedido para mim e para cada um dos meus irmãos que estão aqui conosco, cada um que está assistindo a esse vídeo. Eu peço a sua bênção, eu peço a Deus a sua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe o seu dia. Olha aí a Mayumi entrando com a gente, a Mayumi lá de Niterói. Um forte abraço, Mayumi. É um privilégio ter você aqui também, né? O Wellington lá de Guararapes, o Clóvis lá do Sul. Que legal, muito bom ter vocês aqui conosco. Cris Ogawa, que eu também não cumprimentei, e o Geraldo, a minha mãe, Dona Marlene. Legal. Muito bom ter vocês aqui conosco. Amanhã, às 6h30 da manhã, teremos mais devocional, então não perca. Amanhã, às 6h30 da manhã, tamo junto, ó.
vamos lá, vamos continuar firmes estudando a palavra do Senhor. Amanhã será Marcos capítulo 8, tá certo? Então vamos entrar aqui na metade do livro de Marcos. Vamos firmes estudar a palavra do Senhor e vamos experimentar um milagre na nossa vida hoje. Todo mundo tem direito a um milagre. Você também tem, e depois eu quero ouvir os testemunhos de vocês, testemunhos de milagres que estão acontecendo na vida de vocês. Deus abençoe, tamo junto, até amanhã, tchau!